Bora aprender processo tributário? Eu sou o professor Heraldo Canizo e se você faz concurso, prova da OAB ou faculdade de Direito ou apenas é um mero curioso, essa é a sua chance de aprender hoje processo tributário comigo. Bom, pessoal, o processo tributário ele é um processo um pouco diferente assim dos outros processos do direito. É diferente do processo civil, diferente do processo penal, pelo seguinte fator. É que nós temos no direito tributário a possibilidade de você ingressar com um processo, com um litígio, com uma demanda, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Você sabe que nos outros ramos do direito, os processos, eles naturalmente são processos judiciais apenas. Mas no direito tributário, eu tenho a opção, primeiro, da via administrativa e também da via judicial. São duas situações diferentes. Existe um processo tributário que se desenvolve numa via administrativa, e isso é que é diferente, né, para esse ramo do direito, e o processo tributário que se desenvolve na via judicial, como é comum também nos outros ramos do direito. Você tem condições, por exemplo, de, num órgão fazendário, fazer uma impugnação de um lançamento que você recebeu de um tributo, ou de um auto de infração, que também é uma espécie de lançamento, né, um lançamento de ofício, tá? E você pode ir à via administrativa, tá certo? E entrar exatamente num litígio contra a fazenda pública na própria via administrativa. E é um processo mesmo. Você tem julgadoria de primeira instância, você tem um tribunal paritário, né, que faz a julgadoria de segunda instância, tá certo? Então, você pode ingressar tanto na via administrativa quanto na via judicial. É claro que a via administrativa, ela tem uma tendência natural a ser mais rápida, né? O processo a ser mais célere, tá? Porque não há um grande número de demandas, como ocorre, por exemplo, na via judicial. Agora, eu destaquei para você aqui algumas das vantagens de você ingressar, por exemplo, você é um advogado, seu cliente lhe procura, tá? Com um problema tributário. Nós temos algumas vantagens para optar a entrar na via administrativa antes de tentar a via judicial. Porque, veja bem, para o contribuinte, uma via não exclui a outra. Você pode percorrer toda o processo de forma administrativa e, não estando satisfeito lá no final com o resultado, você pode ingressar posteriormente na via judicial, tá certo? Porque você sabe que pelo artigo 5º da Constituição não será proibido o acesso de ninguém à justiça. Então, o processo tributário ele tem sim a sua opção judicial, mas ele tem também a sua opção administrativa. Foi criada uma situação em que você optar pela via administrativa, ela traz algumas vantagens para o contribuinte. Eu destaquei algumas aqui para você, olha. Então, veja bem, a principal vantagem, e isso é uma enormíssima vantagem para o contribuinte, é que quando você faz, por exemplo, uma mera impugnação, você deu entrada lá na repartição pública, certo? Com uma impugnação, o que é que acontece? Imediatamente já vai ocorrer o fenômeno da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, você deu entrada com o processo na via administrativa, já ocorre de imediato ali a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá certo? O que, que significa essa suspensão aí? É que, enquanto o processo estiver suspenso, o fisco ele fica meio que de mãos amarradas. Ele não vai conseguir, por exemplo, entrar com uma execução fiscal contra você, não vai conseguir bloquear sua conta bancária, não vai conseguir penhorar seus bens. Enquanto o crédito estiver suspenso, estiver ali em discussão na via administrativa, né, o contribuinte ele está salvaguardado, ele está protegido dessas ações que o fisco poderia ter contra ele. Tá? Lembra que isso é uma grande vantagem, porque a gente vai ver daqui a pouco que quando você entra com um processo na via judicial, tá? A mera entrada do processo na via judicial não gera suspensão da exigibilidade. A entrada na via administrativa gera. A entrada na via judicial não gera suspensão. Então, é uma grandiosa vantagem para que o contribuinte opte, né? Tá certo? Pela via administrativa. Segundo ponto interessante que nós vimos aqui, olha, é que, como eu te falei, o contribuinte ele pode entrar na via administrativa, primeiramente, e pode perder, por exemplo, na primeira instância, pode perder na segunda instância, e
perder no que for que tiver que perder na via administrativa. Mesmo assim, ele pode sair de lá, atravessar a rua e ingressar na via judicial. Tá certo? Aquela decisão desfavorável contra o contribuinte, ela não gera coisa julgada, tá certo? Para o contribuinte, tá certo? Então ele pode perder na via administrativa e depois entrar ainda na via judicial. Porém, isso não acontece com o fisco, tá certo? Se o fisco perde para o contribuinte na via administrativa, ele não poderá ingressar judicialmente contra o contribuinte. Tá? Isso é uma vantagem enorme. Então, eu tenho como contribuinte 2 cartuchos para queimar. Não é? Eu vou jogar na via administrativa, certo? E não sendo vitorioso lá, depois eu jogo na via judicial. Tá certo? É uma característica, por exemplo, que o fisco não tem. Se ele perdeu na via administrativa, já era. Tá? Vai fazer coisa julgada. Isso é fundamental também que a gente entenda. Terceiro, não há custas, né? Você sabe, quando você entra com um processo na justiça, você tem que pagar aquelas custas judiciais, e na via administrativa não tem. Uma outra característica também é que não precisa de defesa técnica, ou seja, o contribuinte não precisa constituir um advogado para que o advogado o defenda na via administrativa. Na via judicial, isso não existe, é obrigatória a presença do advogado, certo? Não que isso seja uma vantagem, né? Porque ninguém em sã consciência vai entrar sem um advogado que tenha um bom conhecimento de causas tributárias, certo? Mas é uma característica, né, inerente à via administrativa. Agora, a gente está fazendo somente esse apanhado geral aqui, por quê? Porque o processo administrativo tributário, ele existe no âmbito da União, ele existe no âmbito dos estados, existe no âmbito dos municípios. Então, você tem várias legislações diferentes sobre o processo administrativo tributário. Existe o PAT da União, existe o PAT do Estado do Pará, o PAT do Estado do Rio de Janeiro. São leis diferentes. Então, evidentemente que a gente não tem, num curso geral, como abranger, né, todas essas legislações, certo? Então, a gente vai se debruçar agora mais detalhadamente no processo judicial tributário. Vamos entender como é que funciona agora quando o contribuinte opta pela via judicial. Bom, antes da gente começar aqui, eu quero salientar para você o seguinte, que, via de regra, o contribuinte ele tem 7 ações a seu favor, certo? 7 ações em que ele pode ingressar para criar um litígio contra o fisco ou para se defender do fisco. Lembrando só uma curiosidade aí, que quando o fisco ele passa exatamente a figurar na via judicial, ele passa a ser denominado de fazenda pública, certo? Na via judicial, o fisco é chamado de fazenda pública. Então, nós temos 7 ações do contribuinte, tá certo? Em relação a ações contra a fazenda pública. Então, vamos prestar atenção numa característica que, olha, que é fundamental, que é o seguinte. Você lembra aquela nossa linha do tempo ali no direito tributário, né? Em que a gente começa com a hipótese de incidência, depois o fato gerador, surge a obrigação tributária, mas essa obrigação tributária ela ainda não é materializada, né? Ela só vai se materializar com um ato administrativo que é o lançamento, tá? Lembra lá que o lançamento pode ser de ofício, declaração, homologação, lançamento, tá? Que é quem constitui o crédito tributário, não é? Se o contribuinte, por exemplo, recebe um lançamento, né, com crédito ali constituído, ele vê lá o valor no boleto, na guia, tá? E ele não paga isso, a Fazenda Pública ela vai ter efetivamente um prazo, né, prescricional de 5 anos, tá? O fisco vai ter um prazo prescricional de 5 anos para cobrar, não é? Então, o que é que vai acontecer? As etapas, quais serão as etapas seguintes? Primeiro, o fisco ele vai inscrever esse contribuinte que não pagou num cadastro chamado de dívida ativa, tá? É como se fosse um Serasa assim do Estado, né? Vai ser inscrito na dívida ativa, tá? Dívida ativa da União, dívida ativa do Estado do Pará, dívida ativa do município do Rio de Janeiro, tá? Tá certo? Cada ente da federação tem esse seu cadastro. Então, vou inscrever o contribuinte ali. E como é que o contribuinte vai ter ciência de que ele está inscrito na dívida ativa? É porque será emitida uma certidão, né, chamada de Certidão da Dívida Ativa, CDA. E a partir da emissão dessa CDA,
aí a Fazenda Pública ela pode cobrar do contribuinte. Mas como é que cobra do contribuinte? Ela pega 2 capangas, manda lá na casa do contribuinte? Não, não é? A Fazenda Pública ela vai cobrar através de uma ação judicial, que é a ação de execução fiscal, tá? Então, a trilha toda é essa, tá? Nasce na hipótese de incidência e vai terminar lá depois na execução fiscal. Agora, para o processo tributário aqui, o que interessa para a gente nessa linha do tempo são 2 pontos específicos, certo? Acompanhe comigo no slide aí, olha. É justamente o momento do lançamento, tá? Esse momento do lançamento aqui, a gente tem que destacar, e depois o momento em que ocorre a execução fiscal. Então, você tem uma fase antes da execução fiscal e uma fase depois da execução fiscal, certo? Então, preste bem atenção nesses 2 momentos aqui, olha. O lançamento, tá? E a execução fiscal. Então, veja bem o seguinte aqui. Se o contribuinte, ele souber de uma ameaça, por exemplo, a um direito seu, tá? De repente, ele tem uma impressão de que vai ser cobrado um determinado tributo dele que ele acha que ele não tem que pagar, tá? Que ele não é devedor. Quer dizer, o lançamento ele ainda nem ocorreu, mas eu já estou preocupado de que esse lançamento vai vir. Como é que eu posso me defender para evitar que a Fazenda, me antecipar e evitar que a Fazenda faça esse lançamento para mim? Você vai ingressar na via judicial, tá? Você vai contratar um advogado para que ele entre na via judicial com uma ação chamada de ação declaratória, tá? Ação declaratória. Na realidade, o nome completo da nossa ação é ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Inexistência. O que é que eu quero que o juiz ele prolate a sentença dessa ação declaratória? Eu quero que ele diga para o fisco que não existe relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco. Portanto, o fisco não pode lançar, tá? Então, veja bem lá, ação declaratória é uma ação que eu posso manejar antes do lançamento, desde que não tenha ocorrido o lançamento. Você nota, então, por exemplo, o seguinte, ela é uma ação repressiva ou ela é uma ação preventiva? Ela é uma ação preventiva, correto? Eu estou me prevenindo, porque o lançamento ainda nem aconteceu, ainda nem sofri o mal, digamos assim. Eu estou apenas me precavendo, tá? Então, ação declaratória, ela é cabível antes do lançamento. Tá, é uma ação, como ela é preventiva, é uma ação que não tem prazo. Eu posso entrar daqui a um mês, posso entrar daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Eu só não posso mais entrar com declaratória se acontecer o lançamento. Então, eu não tenho prazo, eu só sei que tem que ser antes do lançamento. Beleza, Heraldo, mas aconteceu o lançamento, e agora? Pois é, agora a declaratória não serve mais, tá? Aconteceu o lançamento, você agora vai querer anular aquele lançamento, correto? Tá? Não é mais impedir que ele seja feito. Agora ele já foi feito, o mal já está estabelecido, não é? Eu quero anular aquele lançamento. Então, a gente aqui, nessa situação, com o lançamento já feito, a gente vai tentar anular o lançamento, ou seja, a gente vai entrar com uma ação anulatória, tá? Anulatória de débito fiscal, tá ok? Então, veja bem o seguinte, se o lançamento ainda não tiver sido feito, certo? Antes do lançamento, eu entro com uma ação declaratória. Se o lançamento já tiver sido efetuado, já tiver o lançamento, aí não cabe mais declaratória. Você teria que entrar com uma ação anulatória, para anular o lançamento. Essa ação anulatória, ela tem prazo, tá? O prazo dela é um prazo de 5 anos. Porque pense bem lá, após a constituição do crédito, o fisco ele tem 5 anos para te cobrar. Então, se o fisco tem 5 anos para me cobrar, eu também tenho um prazo simétrico. Eu tenho 5 anos para tentar anular. Então, o prazo da anulatória é um prazo de 5 anos. Declaratória não tem prazo. Agora, veja bem o seguinte. Essas 2 ações aqui, a declaratória e a anulatória, elas podem ser substituídas por um remédio constitucional chamado de mandado de segurança. Tá? Mandado, né, com D, de segurança. Tá legal? Então, se eu não quiser entrar com uma declaratória, no lugar eu posso entrar com mandado de segurança. Se eu não quiser entrar com uma anulatória,
eu também posso entrar com mandado de segurança, tá? Então, mandado de segurança no processo tributário, ele cabe tanto antes do lançamento quanto depois do lançamento, certo? Antes do lançamento, ele seria um mandado de segurança, não é? Depois do lançamento, ele seria um mandado de segurança repressivo, tá? Porque aqui já houve o lançamento, eu quero reprimir esse lançamento, né? Após o lançamento, seria um mandado de segurança repressivo. E antes do lançamento, nós teríamos um mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança, como ele não é uma ação comum, né? Ele é um remédio constitucional, ele tem uma tendência a ser uma ação mais rápida do que essas ações ordinárias, a declaratória e a anulatória. Tá? Você entra com mandado de segurança, o mandado de segurança ele é muito mais rápido. Agora, veja bem o seguinte, por que advogados, de um modo geral, não gostam de entrar com mandado de segurança no processo tributário? É porque ele tem algumas desvantagens, digamos assim. Preste bem atenção. Primeira desvantagem do mandado de segurança é que ele tem prazo. E o prazo dele é de apenas 120 dias. Né? É claro que eu estou falando do mandado de segurança repressivo, né? Porque o preventivo não tem prazo. Tá? É igual à declaratória. Tá certo? Então, 120 dias. É um prazo pequeno comparado, por exemplo, ao prazo da anulatória, que é um prazo de 5 anos. Segunda desvantagem, essa é que talvez seja a principal, é que o mandado de segurança ele não admite o que a gente chama no direito de dilação probatória. O mandado de segurança não admite dilação probatória. O que é isso? Não admite que você produza novas provas, né? As provas elas têm que ser pré-constituídas. Você, quando entra com mandado de segurança, você tem que entrar com documentos, com notas fiscais, essas coisas que já são pré-constituídas. Agora, por exemplo, você não poderia pedir a produção de novas provas no mandado de segurança. Por exemplo, você não poderia solicitar a oitiva de uma testemunha, você não poderia solicitar, por exemplo, uma perícia contábil, e isso você pode fazer, por exemplo, dentro da ação anulatória, tá? Na anulatória você pode pedir oitiva de testemunha, você pode pedir perícia, tá? Mas no mandado de segurança não cabe dilação probatória. E a terceira característica do mandado de segurança é que o mandado de segurança ele não condena em honorários, ou seja, a gente não tem aquele famoso honorários de sucumbência, não é? Quer dizer, eu entro como advogado do meu cliente contra a Fazenda Pública perde, né? E não me paga honorários de sucumbência, certo? Então, o mandado de segurança, ele não condena em honorários, ele não admite dilação probatória, certo? Produção de novas provas, e ele tem um prazo decadencial de 120 dias, né? Tudo bem? No caso do mandado de segurança repressivo. Então, nós temos aqui, olha, resumindo aqui, olha, antes do lançamento eu posso entrar com ação declaratória, depois do lançamento, não tem prazo, depois do lançamento eu posso entrar com ação anulatória, que já tem um prazo de 5 anos, certo? Se eu não quiser entrar com declaratória, eu posso entrar com mandado de segurança. Se eu não quiser entrar com anulatória, eu posso também entrar com mandado de segurança. O mandado de segurança substitui tanto a declaratória quanto a anulatória. Desvantagem do mandado de segurança: o prazo é de 120 dias, né? Não admite dilação probatória e, terceiro, não condena em honorário. Nós temos ainda duas ações soltas aqui, olha. A chamada ação de consignação em pagamento. Tá? O que é a ação de consignação em pagamento? Ação de consignação em pagamento é quando a pessoa ela faz um determinado pagamento diretamente na justiça. Isso, por exemplo, não é uma ação exclusiva do direito tributário. Por exemplo, um inquilino de um imóvel, se ele quiser pagar o aluguel e o proprietário estiver, por exemplo, se recusando a receber para querer despejá-lo, tá? O inquilino ele pode fazer o pagamento do aluguel via judicial, né? É uma ação que a gente chama de ação de consignação em pagamento. E ela é possível também no direito tributário, tá? Tem duas situações que a gente consegue visualizar isso. O cara está querendo pagar e não consegue. E tem que buscar a justiça para pagar na justiça, tá? Uma é assim, é quando o funcionário público lá, por exemplo, que atende esse contribuinte que está querendo pagar um tributo, ele começa a fazer exigências ilegais. Por exemplo, o contribuinte está devendo ICMS da empresa dele e IPVA do carro dele. Aí ele chega lá querendo pagar o ICMS.
e o funcionário diz, não, eu não vou receber esse teu ICMS sozinho, porque tu está devendo IPVA também. Ou tu paga os dois ou não paga nada. Ele não pode se recusar a receber um tributo porque eu não consigo pagar o outro tributo agora. Então eu faço esse pagamento na justiça. Uma segunda situação é quando você está sendo cobrado ao mesmo tempo por dois entes diferentes, certo? Sobre o mesmo fato gerador. Essa é uma situação comum, por exemplo, da gente observar que acontece às vezes com IPTU. Você imagina, por exemplo, assim que a pessoa ela mora numa casa que fica bem no limite assim entre dois municípios, certo? Bem no limite mesmo. Certo? Que a rua é toda esburacada, porque quando você vai reclamar, um prefeito diz que a rua é do outro município, tá certo? Só que na hora de cobrar, se você tivesse assim, é meio que na faixa de Gaza, entendeu? Quando você quisesse. Aí você está na sua casa e um belo dia, quando você vê, chega o carnê do IPTU do município A. Tá, você olha lá o valor. 2 dias depois, quando você vê, chega o carnê do IPTU do município B. Certo? Os dois municípios achando que a casa é no território deles, né? E estão cobrando de você IPTU. E é claro que você não vai pagar dois IPTUs, porque você só mora num dos municípios, tá certo? Um deles está errado, né? Então, como é que você faz? Você vai à justiça, tá? Com o dinheiro que você acha que você deve pagar ali, tá certo? E deixa que a justiça decida quem é o verdadeiro sujeito ativo dessa relação, quem é o dono do dinheiro, qual é o município, certo? Que realmente deve receber o IPTU, tá? Então, ação em consignação em pagamento é aquela ação que você faz via justiça. Você não está conseguindo pagar, tá certo? Ou porque a pessoa não quer receber, ou porque você não sabe para quem pagar, são essas duas situações, e aí você vai e paga na justiça, certo? Essa é a ação de consignação em pagamento. Ação de repetição de indébito, né, que é a ação campeã de vendas na OAB. Ação de repetição de indébito. Ação de repetição de indébito, esse indébito aqui te ajuda a raciocinar. É, na realidade, quando você tinha um débito indevido e você quer restituir o seu dinheiro de volta. Você fez um pagamento, por exemplo, maior do que você deveria, tá? Você fez um pagamento que você nem deveria fazer e aí você quer recuperar, você quer o seu dinheiro de volta. E aí, se você vai na via administrativa, diz aqui, olha, eu paguei 2 vezes o carnê do IPTU, por exemplo, tá? Paguei errado. Eu paguei, minha esposa também pagou. Eu queria ser ressarcido, receber esse dinheiro de volta. Se você vai lá na repartição pública e não consegue resolver isso administrativamente, você tem uma opção judicial, que é você entrar na justiça com uma ação de repetição de indébito, certo? Ação de repetição de indébito é a ação para você receber o seu dinheiro de volta, tá? Um dinheiro que você pagou indevidamente. Falei para você que nós temos um total de 7 ações. Essas são as 5 ações, né, que nós vimos até agora. Olha, 1 declaratória, 2 anulatória, 3 mandado de segurança, 4 consignação em pagamento e 5ª aqui a ação de repetição de indébito, certo? Lembra que essas armas aqui que o contribuinte tem, né, são armas para serem usadas via de regra, antes da execução fiscal. Se a gente chegar nessa fase negra aqui, olha, que agora o contribuinte ele está sofrendo a chamada ação de execução fiscal, é uma ação em que a gente já vai tomar na marra do contribuinte ali o que ele deve para a fazenda. O contribuinte ele ainda tem 2 opções para brigar com a fazenda pública aqui. Nós temos uma ação por excelência na fase de execução, que é a chamada, que são os chamados embargos à execução, tá? Embargos à execução. É importante que você compreenda bem a questão dos embargos, porque tem gente que faz muita confusão com isso. Quando alguém entra com uma ação contra você, lembra que o contribuinte ele está sofrendo uma ação de execução fiscal. No direito, de um modo geral, quando alguém entra com uma ação contra você, você se defende dessa ação, né, com uma peça chamada de contestação. Então, vem a ação contra mim e eu faço a contestação para me defender. Só que aqui na fase da execução fiscal, a gente não tem mais a possibilidade da defesa, tá? Então, na realidade, quando eu sofro uma ação de execução fiscal, eu tenho que opor uma outra ação contra essa ação de execução fiscal. Então, não representa uma defesa na mesma ação. Por exemplo, a ação de execução fiscal vai ter um número lá de processo, né?
E os embargos vão ter outro número de processos. São duas ações autônomas. Bom, é claro que elas vão ser julgadas juntas pelo mesmo magistrado, porque senão a gente correria o risco de não ter segurança jurídica. Um prolatar uma decisão e outro prolatar outra, certo? Tá? Mas são duas ações independentes, tá? Você está sofrendo uma ação de execução fiscal que tem um número, e aí você vai contra-atacar essa execução fiscal com uma ação de embargos que tem um outro número. Bom, agora, embargos, veja bem o seguinte, o que é que eu tenho que saber efetivamente dessa ação de embargos? São três coisas fundamentais, tá? Três coisas fundamentais. A principal característica aqui dos embargos é que você, para poder opor embargos, você poder entrar com essa ação, você tem que fazer um negócio que nós chamamos de garantir o juízo. Garantir o juízo. O que é que significa garantir o juízo? Significa que você tem que depositar na justiça o dinheiro que você está devendo, ou que a fazenda diz que você está devendo. Então, se eu sofri, por exemplo, um auto de infração de R$ 200 mil e estou sofrendo agora uma execução fiscal de R$ 200 mil por causa desse auto, né, eu só posso entrar com embargos se eu chegar na justiça e depositar R$ 200 mil, se eu garantir o juízo, ou der algum imóvel, algum carro, alguma coisa que garanta o valor dos R$ 200 mil. Essa é uma situação extremamente delicada, né? A fase de execução fiscal, ela como um todo já é um momento assim caótico para o contribuinte, né? E aí você está vendo que para entrar com essa principal ação, que é a ação de embargos, ele tem que ter o dinheiro para garantir, que é algo que quase nunca acontece, né? Porque se a pessoa geralmente não pagou um tributo, muitas vezes é por falta de condições de pagamento. Mas é obrigatório garantir o juízo, senão não consegue entrar com embargos. Outra coisa que vão te perguntar é o seguinte: você foi citado lá da execução. Aí nós temos a questão dos prazos aqui. Quando você é citado sobre a execução, o que você tem que fazer numa ação de execução, naturalmente, é pagar, né? Então você tem um prazo nos embargos, que é o prazo de 5 dias para pagar, tá certo? Pagar, ou se você quiser brigar através de embargos, né? Depositar. Você vai dizer para o juiz: eu trouxe aqui o dinheiro, tá? Mas eu não estou fazendo um pagamento, eu estou fazendo um depósito, né, para garantir o juízo para entrar com embargo. E depois que você faz esse depósito garantindo o juízo, aí você tem o prazo de 30 dias para embargar, tá? Para entrar com a sua ação de embargos. Recapitulando, eu estou aqui já no momento crítico da execução fiscal, estou sofrendo uma execução fiscal. Eu posso ainda brigar contra essa execução fiscal? Posso. Eu posso opor uma ação de embargos, tá certo? Só que qual é a condição para entrar com embargos, né? A condição é que você tem que garantir o juízo, tudo bem? Que é depositar o dinheiro lá ou dar um bem em garantia, garantir o juízo. Segundo, eu tenho um prazo de 5 dias para fazer isso, né? 5 dias para pagar ou para depositar. E depois eu tenho mais 30 dias para entrar com ação de embargo. Muito bem. Agora, veja bem, essa dificuldade de ter que garantir o juízo fez com que a doutrina e a jurisprudência começassem a aceitar um outro tipo de ação mais branda, tá certo? Para quem não tinha condições de garantir o juízo. Essa ação, ela é uma exceção. A ação principal, a ação rei numa ação de execução é a ação de embargos. Essa outra que eu vou lhe falar agora, ela é uma exceção, certo? Inclusive, no nome dela tem isso, ela é uma exceção de pré-executividade, tá? Exceção de pré-executividade. Essa ação é uma ação que você não precisa garantir o juízo, né? É o que você tem que lembrar, não precisa garantir o juízo. Embargos precisa garantir o juízo? Precisa. Exceção de pré-executividade precisa garantir o juízo? Não, tá? Não precisa garantir o juízo. Ela não é uma ação independente, ela vem nos próprios autos da ação de embargos, nos próprios autos da ação de execução fiscal, tá? Ela é apensa aos atos da execução, ela não é uma ação independente. E o principal defeito dessa ação, né, é que ela, igual ao mandado de segurança, ela também não admite dilação probatória, tá? Não admite dilação probatória. Ou seja, não posso produzir novas provas, né,
nesse processo aí de execução. Não posso ouvir testemunha, não posso solicitar perícia, tá? Então ela é fraquinha nesse ponto. Muito bem. Então, resumindo aqui, olha, as 7 ações que nós vimos, né? Tá certo? Nós temos 5 ações que podem ser propostas na fase anterior à execução e 2 que podem ser propostas após a execução, certo? Antes da execução, tá? Eu tenho que observar se já houve ou não houve o lançamento. Isso aqui é fundamental, você tem que olhar. Não teve ainda lançamento, cabe a ação declaratória, certo? Ação declaratória. Ou, se eu não quiser entrar com uma declaratória, eu posso entrar com mandado de segurança. Beleza, não, já houve o lançamento, tá. Ainda tenho como me defender? Sim. Eu posso entrar com uma ação anulatória, né? Anulatória, certo? Que tem um prazo de 5 anos, tudo bem? Para anular o lançamento, tá? Agora, se eu não quiser entrar com ação anulatória, eu tenho a opção também de entrar com mandado de segurança. Tranquilo? Quais são as desvantagens do mandado de segurança? Ele tem a vantagem de ser muito rápido. As desvantagens, né? Quais são? Tá? Prazo de 120 dias, enquanto da anulatória é de 5 anos, certo? Não admite dilação probatória, tá? E não condena em honorários. Muito bem, ação declaratória e ação anulatória são ações que você sabe que elas aceitam o pedido de concessão de tutela, né? Tá? Então, eu posso pedir uma tutela na declaratória, posso pedir uma tutela na anulatória. E no mandado de segurança, nós temos um instrumento semelhante que a gente chama de liminar, tá certo? Ação de consignação em pagamento é quando você não está conseguindo pagar ou não sabe para quem pagar e prefere pagar na justiça, tá certo? Ação de repetição de indébito é quando você paga indevidamente um tributo, né? Você paga um tributo que não deveria pagar ou paga mais do que deveria pagar e quer restituir o seu dinheiro de volta. Tá legal? E já na fase de execução, nós teremos 2 ações possíveis, né? A ação principal aqui, que é a ação de embargos, né? Lembra lá, ela é uma ação própria, só que para você entrar com essa ação, você tem que garantir o juízo, é obrigatório, tá certo? Tem um prazo de 5 dias para pagar ou para garantir esse juízo, né? E um prazo de 30 dias para entrar com a ação de embargos. Se você não tiver o dinheiro para garantir o juízo, você tem uma opção que é a exceção de pré-executividade, certo? Tá? Nessa exceção de pré-executividade não precisa garantir o juízo. No entanto, tá certo? Não admite dilação probatória, né? É uma ação que é proposta nos próprios autos da execução. Tranquilo? Visto isso aqui, olha, nós vamos exatamente fazer agora uma resolução de questões para ver como é que foi o nosso nível de aprendizagem. Muito bem, pessoal, então depois desse passeio, dessa revisão aí de processo tributário, a gente vai resolver agora algumas questões, né, para a gente fixar o nosso aprendizado. Vamos lá. Então, primeira questão da PGM de Teresina, olha só. Sobre o processo judicial tributário, é correto afirmar que, bora ver lá. Letra A. A ação declaratória tem por objetivo a exclusão do crédito tributário já constituído. É isso? Quer dizer, o crédito tributário já foi feito o lançamento, ele já foi feito, já foi constituído? Não, né? Ação declaratória é enquanto o crédito não estiver constituído, enquanto não tiver sido feito o lançamento. Então, a primeira está errada. Letra B. A ação anulatória de débito fiscal admite concessão de liminar, não é liminar, né? É tutela. Liminar é no mandado de segurança. Para suspender a exigibilidade da obrigação tributária até a decisão final, quando a mesma será anulada, se julgado procedente o período anulatório. Letra C. O executado na execução fiscal deve ser citado para, no prazo de 3 dias, pagar ou oferecer bens à penhora. Não é 3 dias, né? O prazo é de 5 dias, certo? Letra D. A execução fiscal deve ser proposta no prazo prescricional, cujo lapso de 5 anos deve ocorrer entre a constituição definitiva do crédito e o despacho do juiz que ordenar a citação. Isso aqui está corretinho, é a definição de prescrição no direito tributário, né? Tá certo? Após a constituição definitiva do crédito tributário, tá certo? A Fazenda Pública ela tem 5 anos para executar o contribuinte,
tá certo? Se não, né, ocorre o instituto da prescrição. E a gente sabe que o despacho do juiz, ele interrompe a prescrição, tá legal? Então, tá correto, entre a constituição definitiva e o despacho do juiz, a marcação dos 5 anos aí de prescrição. Letra E. A ação para repetição de indébito deve ser proposta no prazo de 5 anos, contados a partir da extinção do crédito tributário, que só ocorre nos tributos com autolançamento, com a homologação expressa ou tácita, né? Isso aqui é uma jurisprudência importantíssima do STJ, antiga, e é uma questão assim de alto nível, né? É que, na realidade, ele falou tudo corretinho aqui, que tem 5 anos, né, para pegar exatamente de volta o dinheiro. Autolançamento, lembra que é a mesma coisa que o lançamento por homologação, né? Só que o STJ entende que não são 5 anos desde a homologação, que é feita pelo fisco. Entende que é 5 anos desde o pagamento do tributo, certo? Então a letra E está incorreta, tá? Nos lançamentos por homologação, a repetição de indébito ela é de 5 anos, mas contados da data do pagamento e não da data da homologação. Segunda questão, vamos lá. A respeito da ação de consignação em pagamento. Consignação em pagamento. Lembra, essa é aquela que a gente vai pagar na justiça, né? Que não está conseguindo pagar. Primeiro, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente, tá? A importância consignada judicialmente pelo sujeito passivo, no caso de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Exatamente isso, tá? Eu não posso ficar condicionando o pagamento do contribuinte, né? Tá certo? Segunda, o contribuinte também poderá consignar judicialmente a quantia devida se a administração fiscal subordinar o recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal, correto, né? Não tem fundamento legal, não tem por que ficar me exigindo, né? Ou se duas ou mais pessoas jurídicas de direito público exigirem tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Perfeito também. Então, primeira e segunda assertivas corretas, né? Terceira, a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Claro, né? É aquilo que eu acho que eu estou devendo, eu vou lá e pago em juízo, tá certo? Quarta, julgada improcedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda, tá? Julgada procedente a consignação no todo em parte, ele inverteu aqui, né? Julgada procedente, tá? O pagamento se reputa efetuado. Você chegou lá para pagar, tá? O juiz disse que realmente você tem que pagar, diz que é procedente seu pedido, e aí reputa-se efetuado o pagamento. Então, essa última não, né? Então, seria 1, 2 e 3, letra C de casa, tranquilo? Vamos para a terceira questão aqui. A consignação em pagamento em matéria tributária é um instituto jurídico que visa proteger o devedor contra o credor, tá? Vamos lá. De acordo com o CTN, o montante do crédito tributário pode ser consignado judicialmente pelo sujeito passivo quando, primeiro, for exigido por mais de uma pessoa jurídica de direito público tributo idêntico sob o mesmo fato gerador. É um caso de consignação em pagamento? É. Segundo, o pagamento de um crédito tributário for subordinado ao pagamento de penalidade. Correto, tá? O pagamento de um crédito tributário for subordinado ao cumprimento de exigências administrativas, ainda que legalmente fundamentadas. Não, se a lei diz que para receber o dinheiro exige-se mais aquilo, se está na lei, né? Aí não é indevido, certo? Então essa última não. Então está correto que se afirma apenas em 1 e 2, certo? Letra B de bola. Vamos lá, quarta questão. Uma empresa que comercializava mercadorias próprias e mercadorias adquiridas de terceiros foi autuada por uma autoridade fiscal do estado em que se localiza sob a alegação de falta de recolhimento do ICMS. O lançamento de ofício efetuado em seu nome reclama o ICMS considerado devida, multa, tá, pela infração da falta de emissão do documento fiscal, bem como os devidos consectários legais incidentes sobre o imposto e a multa reclamados. Inconformada com essa autuação, a empresa abriu mão de se defender administrativamente e impetrou mandado de segurança, formulando diversos pedidos, inclusive de concessão de liminar, visando a não inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
a eventual concessão dessa liminar, não é? Aqui, só para a gente fazer um esclarecimento melhor, a gente analisou no início da nossa aula que nós temos a via administrativa e a via judicial. E que quando você entra pela via administrativa, a mera entrada do processo na via administrativa já suspende a exigibilidade do crédito, né? Mas eu te falei que a mera entrada na via judicial não suspende a exigibilidade do crédito. O processo continua correndo. A fazenda pode te executar, pode penhorar teus bens, continua, não para nada, tá? O que faz na via judicial parar, né, suspender a exigibilidade do crédito até que aquela demanda seja decidida, tá? É justamente quando o juiz, numa ação, ele te concede uma tutela, tá? A concessão de uma tutela, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, eu entrei, não aconteceu nada, mas eu pedi lá uma tutela na minha ação. Se o juiz me concede essa tutela, isso causa também de imediato a suspensão da exigibilidade do crédito, tá? Então, a concessão de tutela em ações normais ou de liminar, né, em mandado de segurança, provoca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo? Então, ele diz lá o seguinte, olha, a eventual concessão dessa liminar, tá? Excluirá o crédito? Não. Extinguirá o crédito? Não. Suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, tá? Suspenderá a exigibilidade do crédito tributário. Então, meus amigos, foi um grande prazer fazer essa revisão com você de processo tributário. Espero que isso tenha te ajudado muito, tá? Não esquece de curtir, de compartilhar, para também ajudar outras pessoas, certo? A gente se vê em breve. Um abraço.